Os adoçantes devem ser tão apetitosos para as formigas quanto o plástico é para os humanos, assim diz um entomologista. A população das formigas supera em muito a de humanos. No mundo existem cerca de 15.000 espécies e subespécies de formigas, sendo que só no Brasil são encontradas cerca de 2.000. A alimentação desses insetos pode variar de espécie para espécie. Uma das principais fontes de carboidratos é o açúcar doméstico. Com poucos gramas de açúcar, se garante energia o suficiente para o trabalho diário de um grupo de formigas. Adoçantes, por sua vez, contêm sacarina, que não é metabolizada pelo organismo de uma formiga. É de açúcar de verdade que elas gostam. Em todos os lugares do mundo se encontram formigas tanto nativas da região quanto formigas trazidas de outras regiões. Estas, trazidas durante os processos de exploração e transporte global iniciados pelo homem. Mesmo com tamanha diversidade de espécies, as formigas, sem exceções, formam níveis avançados de sociedade, ou seja, a eusocialidade. Suas colônias são organizadas como uma casa, onde cada cômodo possui um objetivo. Alguns formigueiros possuem despensa para reservas energéticas, ambiente para cultivo de fungos simbiontes, depósitos para lixo e para a terra, e outros diversos setores que variam de acordo com a espécie. Algumas espécies, até mesmo, reservam uma câmara específica para guardar cadáveres de formigas que morreram dentro ou nas proximidades do formigueiro. Você disse que você tem dificuldade de mexer com doce quando está chovendo, né? Exatamente assim. Porque fica úmido, como se fosse uma folha de papel, amolece. Mas pra gente trabalhar. Fica mais difícil chegar no ponto e despejar. Não é no ponto, ele não seca, não fica enxuto, fica umedecido. Assim como a organização dos formigueiros, a sociedade das formigas também é dividida, de acordo com a espécie, em castas diferentes que dão conta das variadas funções existentes para a manutenção e a propagação da espécie. Geralmente, as castas são divididas entre rainhas, que dão origem aos formigueiros e são responsáveis pela reprodução, entre machos, responsáveis apenas pela fecundação da rainha, e entre as obreiras, conhecidas também como operárias, que são responsáveis por todas as demais tarefas da colônia. Ora divididas de acordo com tarefas específicas, ora pertencentes a uma casta única, onde as formigas recebem suas tarefas de acordo com a idade do espécime.
Dentre as tarefas, as mais variadas possíveis: limpeza da colônia, procura e cultivo de alimentos, defesa do formigueiro, suporte à rainha e outras demais tarefas que mudam de acordo com a espécie. Uma tarefa bem específica é a da formiga pote de mel, uma casta presente em algumas espécies desérticas, cuja responsabilidade é armazenar alimento em seu interior e regurgitá-lo às companheiras em caso de necessidade. As formigas também são reconhecidas por suas incríveis capacidades de transporte. Em questões proporcionais, são um dos animais mais fortes do mundo, tendo uma espécie que consegue carregar até 100 vezes o próprio peso. O corpo de uma formiga é bem adaptado para o transporte de carga, com um exoesqueleto extremamente leve e 6 patas sobre as quais pode distribuir o peso da carga. As formigas conseguem mudar o tamanho e a forma de certas zonas dos seus pés, dependendo do peso que elas carregam. Quando elas carregam algo pesado, elas aumentam a área de contato, mas quando tem necessidade de correr, elas o reduzem. Além da força, as formigas também possuem a capacidade incrível de percorrer 1 km por dia, o que equivale, em termos humanos, a 1.720 km por dia. Seria como fazer uma viagem internacional entre Brasil e Argentina, a pé, em um só dia. Para não se perderem, elas liberam feromônios que formam uma trilha entre o formigueiro e o material para transporte. Estudos recentes têm demonstrado mecanismos especializados que fazem das formigas um dos mais importantes agentes dispersores de sementes. Estima-se que existam mais de 3.000 espécies de angiospermas, cujas sementes são dispersas por formigas. E este é só um dos vários papéis importantes para a manutenção do ecossistema que as formigas desempenham. Porque já existia na praça um vendedor de doce, com barraquinha e tudo. E nesse período, que eu acho que foi, ele foi mandado embora em outubro, eu acho que foi em setembro de 98, essa pessoa que fazia doce tal, Aristides, morreu. Ele vendia na praça. Na praça, tinha De a banquinha dele, ele era muito famoso. Eu comprava doce dele. Eu, criança. Criança não, mocinha. Comprava doce dele pra comer na praça de noite. Sabe igual a gente vai na praça comer um lanche? A gente saía da igreja e comprava um doce para Aristides. Aí, o que aconteceu? Ele... Eu fui atrás... Então, aí esse homem morreu nessa ocasião. Aí eu falei, sugeri ideia para fazer doce, mas eu não sabia fazer doce. Aí eu falei assim, por que nós não faz doce? O Aristides morreu. Vamos lá perguntar pra Dona Branca, que a Dona Branca já tinha... Tipo assim, eu acho que ele morreu em setembro. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Já tinham 5 meses e ninguém tinha ido vender doce. E o primeiro tacho de doce, mas não tinha fogão. Fui lá na casa da Vandilha fazendo fogão de lenha. Não tinha fogão. Eu queimei. Primeiro. Como se isso aqui fosse o primeiro tacho. Põe o pires no fundo do tacho e
e que o leite não tem perigo de esparramar. É meu primeiro doce, não sobrou para eu vender. Aí, para mim ir lá na roça fazer esse doce, passei na padaria do centro, ali na padaria do mar, e comprei um doce para levar para me medir que tamanho que eram os doces para fazer parecido. Mas no início, né, as coisas eram complicadas, porque ninguém queria dar emprego para um recém-habilitado, né? Mas aí um vizinho, que era um amigo meu, que tinha um ônibus velho, escolar, rural, me, me proporcionou essa oportunidade, falou assim, ó, vamos fazer um teste hoje à noite, né? Quero ver como é que você se sai. Aí eu me lembro perfeitamente que eu sentei no volante do ônibus, já trêmulo, né? E desempregado na época, precisando de uma oportunidade. E quando eu olhei para trás, vi aquele tanto de janela, aquele comprimento enorme do ônibus, falei, nossa, seja o que Deus quiser, né? Que eu só dirigi a ônibus na autoescola e agora é a coisa séria. Mas eu me lembro perfeitamente que eu andei 50 metros com o ônibus e ele já falou assim para mim, ó, amanhã você já pode começar e você já vem sozinho. Eu falei assim, mas como assim, rapaz? Você é louco? Ele falou, não, você dirige muito bem. Só pelo seu jeito de cambiar o ônibus, eu já percebi que na troca de marcha você desempenha um papel de profissional. Tudo que existe na natureza tem importância. As formigas não fogem a essa regra. Apesar de muitas vezes ameaçarem lavouras, como assar uvas, ou atacarem animais e até mesmo pessoas, como as formigas carnívoras chamadas lavapés, o mundo sem elas poderia virar um caos. Toda formiga é extremamente dedicada ao trabalho e à organização, onde cada uma trabalha para todos os membros da colônia e não somente para si mesma. Uma colônia de formigas ilustra um modo perfeito de sociedade comunitária, difícil de um homem copiar e que talvez nunca consiga ser igualado.